Olá, professores de Química, Física, Biologia e Ciências. Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC da área de Ciências da Natureza. Hoje faremos uma TPC com a área toda. Eu sou o Paulo, PCNP de Química e Física. E agora o Juvenal vai falar um pouquinho com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juvenal, professor de Biologia. Estou com PCNP de Biologia, atendendo Ciências. Obrigado, Paulinho, fez a abertura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas habilidades dentro da temática que o Paulinho vai trazer para vocês, das notícias, e fazer uma relação com alguns outros TPCs e trabalhar numa construção dessas informações através da notícia como tema gerador ou com memes ou quadrinhos, que é a nossa proposta. Obrigado. Passo a palavra a Paulinho. Bom, então agora vamos começar de fato a nossa ATPC da nossa semana. Então eu vou colocar aqui para vocês a nossa pauta para a gente conversar um pouquinho a respeito da área de Ciências da Natureza, tudo bem? Então, num primeiro momento, o que eu quero colocar em meu nome, em nome do Juvenal, agradecer muito as devolutivas de vocês, das nossas ATPCs, né? A gente lê os comentários que vocês colocam nos nossos vídeos, as interações que vêm pelos links. Então, agradeço muito. Isso é muito importante e reforça a nossa elaboração das próximas ATPCs. Então, coloquem para a gente temas que vocês gostariam que fossem discutidos e sempre interajam com a gente para a gente saber se a gente está no caminho certo, tá bom? Nós vamos começar a falar um pouquinho para vocês sobre algumas notícias que andaram circulando e que ainda circulam na internet sobre o álcool gel. Desde quando começou a pandemia, então circula um monte de notícias, né? Notícias verdadeiras, notícias falsas, enfim, circula muita coisa, né? Notícias em grupos de WhatsApp. Então, bastante coisa tem acontecido nesse momento de pandemia com relação a esse assunto, o álcool gel. Então a gente vai falar um pouquinho dessas notícias que circulam, né, e trazer algumas para a gente conversar um pouquinho. Falar que utilizar essas notícias, utilizar desse tema, né, que é um assunto, por exemplo, do álcool gel, a gente pode utilizá-lo como um tema gerador para as nossas aulas de ciências da natureza, né? Então, não só para ciências da natureza, mas em especial ciências da natureza, porque esse é um tema que a gente pode abarcar todas as nossas disciplinas da nossa área. Então, a gente vai falar desse tema álcool gel como um tema gerador para as nossas aulas com os nossos alunos ou para nosso estudo, tá bom? E aí, dentro desse tema gerador, a gente vai falar sobre algumas habilidades essenciais, né, que permeiam, né, os nossos bimestres, primeiro, segundo e agora estamos no terceiro bimestre, ainda estamos com aquele quadro de habilidades essenciais. E depois faremos aí algumas considerações finais a respeito da nossa pautinha, tá bom? Então vamos passar aqui para a primeira notícia. E embaixo eu estou deixando aqui, eu vou até tirar meu rosto um pouquinho. Embaixo eu estou deixando aqui para vocês o link, né, o acesso, né, essa que eu acessei no dia 11, mas conferi hoje, que eu estou gravando, hoje a gente está gravando aqui no dia 15, né, então ainda consultei todas as notícias aqui, para a gente não ficar com coisa muito desatualizada. Então, a primeira notícia aí que eu selecionei para a gente conversar um pouquinho é: álcool gel é eficaz na prevenção ao coronavírus, afirma o Conselho, né? Então, o que traz, né? O Conselho Federal de Química, né? Então, ele traz uma reportagem, né, no portal do UOL, falando sobre a eficácia na prevenção do coronavírus, o uso do álcool gel 70%, tá? Então, ele critica, né, o artigo critica algumas disseminações de fake news por conta de alguns vídeos que andaram circulando na internet, nos grupos de WhatsApp, onde tinha um suposto químico autodidata que falava, né, sobre que o uso do álcool gel, né, não era eficaz com relação
a prevenção ao coronavírus. Então, essa é uma notícia legal, interessante da gente ler, não é muito grande, né? E ela trata, né, principalmente para falar que essa entidade, né, o Conselho Federal de Química, ele relata, né, ele fala, ele deixa isso explícito, né, que o álcool gel 70 é recomendado sim, que ele é muito eficaz sim, né, para o uso, para a desnaturação das proteínas, enfim. Então ele deixa muito claro essa questão que o álcool sim é eficaz na prevenção do coronavírus, tá bom? Então essa é uma notícia interessante que a gente pode colocar para os nossos alunos lerem, que é um assunto que faz parte do cotidiano deles. Então, não tem uma linguagem rebuscada, é uma linguagem tranquila de ler. Então, isso a gente pode colocar para os nossos alunos até como um texto para que eles façam uma leitura aprofundada, coloca alguma questão de interpretação de texto e depois a gente vai entrelaçando com a habilidade que a gente quer dentro do conteúdo do tema abordado de química, de física, biologia ou ciências que a gente está propondo no bimestre, tá bom? Uma outra notícia que eu trago aqui para vocês é de denúncias de aumento abusivo no preço do álcool gel lotam PROCONs. Então, uma coisa pandemia, chegou, né? Um dos meios, né, tem outros meios da gente higienizar as mãos, né? Mas um dos meios é o álcool gel. E aí, naquele começo da pandemia, a busca, né, aquela corrida para fazer estoques, né? Isso aí é uma outra coisa que pode ser discutida com os alunos também, né? A busca excessiva, né, para fazer estoque em casa de álcool gel e de máscara também na época. Eu lembro que foi bastante, foi uma corrida tremenda, você não encontrava em lugar algum. Então as pessoas aproveitaram isso e colocaram os preços lá em cima, né? E aí abusaram, né, por conta da lei da oferta e da procura, mas abusando, é claro, né? E aí vem todo esse artigo falando que o PROCON fiscalizou, daí coloca em São Paulo como foi a fiscalização, no Rio de Janeiro como foi a fiscalização, né, divulgou, né, quais eram as plataformas que estavam online também de venda, que estavam extrapolando os valores, né, colocou que o preço médio, qual deveria ser o preço médio que deveria ser cobrado. Coloca também os endereços dos PROCONs e o site para que as pessoas possam fazer denúncia, que tem um aplicativo que também está disponível para o Android, né, e também das redes sociais para que as pessoas denunciem quando aconteça, não só no caso do álcool gel, mas em qualquer outro caso de abuso excessivo de preço, tá bom? Então essa é uma outra notícia que está vinculada com o nosso tema gerador, né? Então, primeiro uma notícia da eficácia, que realmente é eficaz, depois por ele ser eficaz e por as pessoas estarem correndo desesperadamente para fazer estoques, né? Há uma diminuição desse produto no mercado e aí as pessoas começam a fazer um aumento de preço abusivo. Então, essa é uma outra proposta que a gente pode fazer para os nossos alunos, tá? Esse é um portal do PF Pharma, que também tem um artigo que não é tão grande que as pessoas podem ler, uma notícia aí que as pessoas podem ler. Bom, esse daqui não, eu vou colocar esse outro aqui, aquele terceiro não, porque a gente já vai falar de algo parecido num próximo que a gente for tratar. Esse daqui, pessoal, é um que aconteceu em Campinas, tá bom? Tem a foto, na realidade, esse artigo que saiu na revista Época, ele tem a foto do menino com o olho tapado, né? Então o título é Acidente com álcool gel. Tivemos que correr para o hospital, diz pai de menino com queimadura no olho, tá? Então o menino é um menino que chama Bento, de 5 anos, morador da cidade de Campinas, né? Ele sofreu um acidente ao manusear uma embalagem de álcool gel. Mas como que isso aconteceu, né? Então ele fala que devido ao entupimento da válvula, então era um spray aerosol, né, a criança forçou o acionamento e aí o jato do produto atingiu os olhos e causou a queimadura no olho do garoto, né? Então essa é uma notícia também que a gente também está relacionada ao tema gerador, né? Então a gente começa falando sobre eficácia, depois fala dos preços abusivos, agora fala de possíveis acidentes que podem ocorrer principalmente com crianças pelo uso, né, desse produto que a gente está usando como tema gerador. Esse é bem curtinho também,
né? Então esse dá para ler. E quem tiver curiosidade, entre aqui no endereço eletrônico que eu deixei aqui embaixo. Eu tinha acessado no dia 11/9, quando eu estava separando as coisas para a gente fazer a nossa TPC, mas eu testei hoje, né? Que hoje, testando hoje que eu digo 15, né? Porque a TPC só vai para vocês na quinta. Também ainda está ativo esse site, tá bom? Então tem a notícia lá caso vocês queiram utilizar para falar com os alunos de vocês, sugerir como leitura para eles, tá? Então é uma coisa interessante para ser colocada. Uma outra notícia, e essa, pessoal, o Juvenal vai voltar, né, para falar com vocês a respeito disso, para tratar a parte não só de ciências, de biologia, mas ele também retoma um pouco de química, um pouco de física, e ele vai trazer de novo essa notícia, né, do portal Terra, que fala álcool gel, amigo da saúde, mas inimigo da pele. Então, também dentro da temática desse tema gerador, né, que fala que nessa época de mesmo, né, em épocas de epidemia de gripe, o produto é uma excelente arma contra o vírus, não só agora na pandemia para o coronavírus, mas também para a gripe, né? Que ele também é um vermicida, que ele mata vírus, né? Então, quando preparado, claro, corretamente a 70, também é um potente bactericida e fungicida. Então, ele vem tratando de que ele é um amigo da saúde, vai falando tudo que ele é eficaz, né? Para os usos que são feitos dele, mas também depois traz o problema desse impacto, né, do grande impacto que o álcool gel ou o álcool, né, causa, como ele é um poderoso solvente, que ele é capaz de fazer sobre a pele quando utilizado com muita frequência. Então, e aí ele traz toda a explicação a respeito disso com o uso diário do álcool gel, tá bom? Então, esse é um artigo também muito interessante para a gente sugerir, para a gente propor para os nossos alunos, tratando desse tema gerador que a gente está falando de álcool gel. Bom, separando outra, essa daqui, também consultei hoje, né? E, só retomando nessa anterior aqui, aí ele também traz o álcool creme hidratante, tá bom? Que tem álcool gel, que também tem creme hidratante, e ele explica como é essa formulação e como ele funciona na pele, tá bom? Essa outra aqui é da Anvisa, né? Tá lá no portal da Anvisa e tá lá, crescem casos de intoxicação infantil por álcool gel. Então também é um outro problema. Então vejam, o álcool gel é poderoso, ele é eficiente, tanto, né, agora para o coronavírus, como também para a gente evitar, né, quando a gente está com gripe comum, de ficar espirrando para passar nas mãos e tal. Daí depois fala, né, do problema que teve com o garoto, do acidente quando é o aerosol, fala, né, do problema da pele, e agora também fala de casos de intoxicação infantil. Então vejam como permeia esse assunto, é amplo, né? Esse tema gerador, ele permeia desde a eficácia, os problemas, né, como é produzido, enfim. É um tema muito abrangente que dá para a gente utilizar bastante. Então, nesse portal aqui da Anvisa, ele traz aí, né, que para reduzir os riscos à saúde, né, causados pelo aumento, né, pela exposição tóxica no álcool gel, aí a Anvisa divulgou uma nota técnica 12 de 2020, fala que esse documento alerta sobre o aumento de casos de intoxicação e orienta sobre a adoção de ações preventivas e vai colocando muitas orientações importantes com relação ao uso e à intoxicação infantil com álcool gel, principalmente com as crianças, tá bom? Depois, é claro, né, que não poderia faltar, tem as fake news, né, que a gente não está livre, e isso é um problema muito sério, né, que a gente está vivendo, né, assim, vendo isso nitidamente. E uma das fake news que eu vi, que eu achei interessante trazer, dentre várias, né? Tem inúmeras fake news, mas essa que é álcool em gel na chave do carro, tinha, né, na realidade, uma nota que circulou pelo WhatsApp, pelas redes, tinha um vídeo de uma pessoa falando que a pessoa tinha passado... Quer ver? Eu vou ler a nota aqui para vocês, para a gente voltar aqui para o título do... A nota era assim, nota de utilidade pública. Aviso importante para quem dirige. Não higienize a chave do carro com álcool gel ou líquido 70%. Muitos acidentes estão ocorrendo por isso. O incêndio que houve em uma garagem em Belém foi decorrente de uma chave de carro higienizada com álcool gel
que, ao ser colocada na ignição do veículo, gerou uma faísca e incendiou o carro e vários outros estacionados próximos. Tomem cuidado, chave de carro deve ser higienizada com água e sabão neutro. Então, isso daí circulou muito por mensagens de WhatsApp, tá bom? E não aconteceu, isso é uma fake news, é mentira. Não que se você higienizar a chave do carro, claro, não molhando aquelas chaves que tem um controlinho dentro dela, com sabão neutro e água é ótimo, é eficaz, assim como as mãos, né? Mas não que o álcool gel passado na chave tenha acontecido incêndio. Então isso circulou, viralizou muito, e então é uma notícia que eu trago para a gente também pensar um pouquinho, né? Até que ponto a gente acredita nessas notícias, né? Até que ponto a gente ajuda a disseminar. Eu acho que isso é um outro aspecto que a gente pode conversar com os alunos, né? Se a gente está fomentando mais ainda notícias mentirosas, né? E fomentando a desinformação das pessoas, porque daí isso passa a ser uma desinformação, né? E aí, por último, esse daqui eu trouxe, que é uma para caso vocês queiram consultar, tá bom? Na realidade, é do portal da saúde do governo, né? saúde.gov.br, fake news. Eu acessei também no dia 11, acessei hoje para ver se está atualizado, está lá. Eles têm, pessoal, inúmeras, vocês não têm noção do tanto de fake news que já foram desmentidas pelo portal Saúde, não só a respeito desse tema que a gente está falando, de tema gerador, que lá também tem mais até que uma fake news disseminada que foi desmentida por esse portal, mas assim, inúmeras outras. Então, eu acho que dentro desse tema gerador também é uma coisa importante para a gente conversar e tratar com os nossos alunos, tá bom? Bom, pensando nisso, aqui eu trouxe 2 videozinhos para vocês. Esses eu acessei hoje, né? Então, são 2 vídeos. O primeiro, veja como se faz álcool em gel, que ajuda a evitar o coronavírus. E o segundo, porque o álcool 70% é tão importante no combate ao coronavírus. O primeiro, ele é bem curtinho, a gente vai ver um pedacinho. O segundo, ele é maior, tá bom? Que é uma aula na realidade. Então, o primeiro a gente vai ver que é da TV Cidade Verde, um pedacinho só, que também ele fala que veja como se faz álcool gel, que eles falam que é fácil fazer em casa e não é tão simples assim, né? Não simples no sentido de fazer, mas no sentido dos reagentes que a gente tem que colocar, e a gente volta aqui rapidinho, tá bom? Vou colocar aqui pra gente ver um pedacinho. O álcool em gel sumiu das prateleiras das farmácias e supermercados. O que muita gente não sabe é que ele também é produzido nas farmácias de manipulação e pode, inclusive, ser feito em casa. Esse aqui a gente acabou de fazer. O processo é muito simples e leva apenas 4 ingredientes: álcool líquido, água e outros 2 produtos que a gente compra também nas farmácias de manipulação. Dá para fazer em casa, mas você tem que pelo menos ter um conhecimento sobre farmacotécnica ou química também. Nada que o Clenildo não nos ajude a aprender. Para fazer 1 litro de álcool em gel, vamos usar álcool 96 diluído com 30% de água ou o próprio álcool 70% líquido. 10 gramas desse pozinho, o Carbopol 940, que é um agente espessante para dar a consistência, e algumas gotas de trietalonamina, o AMP 2000, que vai ajustar o nível de acidez. Primeiro, vamos agregar o Carbopol, passado no tames, essa espécie de peneira. Ele forma grumos, como fiapos de algodão. Agora é levar ao agitador mecânico por cerca de 2 horas, ou esperar o processo de hidratação. Essa é uma alternativa caseira. No caso, quando a gente não tem esse agitador mecânico, a gente coloca... Na realidade, pessoal, é só um pedacinho pra gente ver, porque no começo da reportagem eles falaram é simples fazer, né? Vejam, né? Precisa de Carbopol, enfim. Porque daqui é um outro assunto que a gente também pode tratar com os nossos alunos, né? Quantas receitas em álcool gel apareceram por aí, né? Sendo pessoas que estavam falando sobre isso, pessoas sem informação alguma, né? E falando como se soubesse daquele assunto, como se aquilo que estava sendo proposto, né, para fazer com que fosse produzido esse álcool gel fosse de fato um álcool gel 70, né? Um álcool gel
de verdade, feito com seriedade e seguindo todos os parâmetros, porque eu não deixei passar, né, que o tempo nosso é curto hoje, mas lá na frente tem um controle do pH desse álcool também que ele faz com fita, então não é tão simples assim de fazer em casa. O outro vídeo ele trata da questão do álcool, do GL, do INP, enfim, ele vai tratando dessas questões, tá bom? Depois vocês podem olhar com mais calma esses 2 vídeos que também podem ser interessantes para passar para os alunos. Então, pensando nisso, eu trago 3 perguntas para a gente pensar. Em meio a essa imensidão de notícias, como posso utilizá-las na hora de elaborar as aulas das disciplinas que compõem a área de ciências da natureza? Então, penso nisso. Depois, como posso aproveitar toda essa discussão, que faz parte do cotidiano do aluno, para desenvolver as habilidades essenciais propostas, por exemplo, para aquele bimestre que a gente está trabalhando? Este assunto dá para ser trabalhado ou discutido em química, física, ciência e biologia? Será que na mesma série ano? Será no mesmo bimestre? Então são coisas para a gente pensar um pouquinho na nossa área. E aí em química, eu trago o quadro de habilidades. Se a gente for procurar, né, na realidade, sobre essa temática, dá para a gente trabalhar um monte de coisa em química, né? Dá para a gente trabalhar a relação de massas moleculares, dá para a gente trabalhar a relação da concentração. Agora há pouco, no começo do vídeo, eu estava falando para misturar o álcool com pouco, lembra? No comecinho do vídeo, né? Ou álcool 70 ou álcool 96, misturado com uma porção de água, enfim. Tem toda essa perspectiva de trabalho com, né, as nossas habilidades essenciais do bimestre, né? Esse quadro aqui eu estou pegando do terceiro, né? Do terceiro bimestre, que é esse último que a gente está usando. Dá para a gente trabalhar balanceamento, dá para a gente trabalhar transformações químicas, né? Dá para a gente trabalhar a relação entre massa, número de partícula e energia, principalmente, enfim. Dá para a gente trabalhar um monte de coisa com esse tema gerador. E em física, também dá para a gente pensar em identificar e caracterizar os elementos que compõem o universo, né? A gente pode pensar nessa questão de calor, né? A gente pode ficar com essa temática de observação de produção de calor, né? De cálculo de quantidade de calor que é gerado numa reação, por exemplo, de combustão. Então tem bastante coisa que dá para a gente pensar e trabalhar com os alunos no nosso reconhecer coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Utilizar esses assuntos, esses temas geradores que estão no nosso dia a dia para o uso das nossas aulas, para poder ajudar na compreensão das nossas aulas. Para mim, e então, da parte de química e física que eu queria conversar inicial, é claro que o Juvenal vai continuar agora falando também de biologia e ciências, e ele vai retomar, viu, pessoal, química e física, algumas coisas. A gente dividiu a TPC para não ficar, né, para a gente conversar um pouco, cada um com uma parte. Então, eu fiz essa parte introdutória, falando dos assuntos, do tema gerador, das notícias e de algumas habilidades essenciais. E agora o Juvenal retoma com vocês e vai retomar, inclusive, aspectos da nossa ATPC passada, para os de Química e Física, que a gente falou de interação de ondas eletromagnéticas, que ele também conversou na ATPC dele com o pessoal de Ciências e Biologia. Então, ele vai voltar a esse assunto também e vai fazer um link com o que nós já conversamos também. Então, agora vocês fiquem com o Juvenal. Voltando para ciências, hoje o foco da minha parte na apresentação é as ciências, ou melhor, são as ciências, e vai servir tanto para o trabalho com biologia quanto para o trabalho com a química e física. O foco está na ciência da natureza como um todo. E eu vou trazer algumas habilidades para que a gente faça essa construção do conhecimento durante a apresentação, que pode ser trabalhado em qualquer nível, né, do conhecimento do aluno, em qualquer um dos níveis que a gente possa até chegar nessa construção com os alunos em uma dúvida ou no trabalho com atualidades. No 6º ano, a título de revisão, tanto das outras séries, né, de série anos, quanto no trabalho como que eu posso falar? No trabalho de resgate
dessas habilidades para que a gente possa seguir com a construção do conhecimento com os alunos, eu trouxe umas habilidades que são sugeridas para bimestres diferentes para enquadrar dentro dessa construção das notícias que foram trazidas pelo Paulinho. No 6º ano, nós temos essa de classificação das misturas, como homogênea e heterogênea, né? E na outra habilidade, métodos de separação, né, específicos na produção ou separação de algumas substâncias. No caso aqui cita a produção do sal de cozinha. E por que eu trouxe essas duas habilidades? Eu selecionei 2 quadrinhos. Um que fala, um solvente fala para o soluto que gosta dele, mas são em estados diferentes, então a gente pode fazer aí um resgate sobre o estado físico da matéria. Fala que eles não podem ficar juntos, aí o soluto fala que pode sim, e você tem aí uma solução, né? Essa é a solução, que é uma solução homogênea. Isso daqui a gente pode trabalhar dentro dele uma série de questões, solvente, soluto, mistura homogênea, heterogênea, né? Aqui nós temos uma solução homogênea, como já dito. E você pode, através do levantamento, né, do conhecimento inicial dos alunos, levá-los, né, a falar quais são outras possíveis soluções homogêneas. Eles vão falar rapidamente sobre o sal. E aqui eu trouxe um outro quadrinho. Tem um erro de português ali, mas eu já peguei pronto. Tá aí o link de onde eu peguei a imagem. Que o cloreto, o sódio, ele fala para o cloreto que ama ficar abraçado com ele. Aí eles se surpreendem quando vêm as moléculas de água. E essas moléculas de água separam o cloreto do sódio. Eu mostrei, trabalhando isso com o Paulinho, falou que perfeitamente dá para ser usado também na sensibilização do ensino médio. E a gente pode usar essa imagem, esses quadrinhos, para fazer até uma avaliação, além do levantamento de conhecimento prévio, fazer uma avaliação com o aluno, né? A gente mostrar esse quadrinho, o exemplo no 6º ano, como que eu posso novamente juntar o cloreto e o sódio. Aí a gente entra naquela habilidade que já é proposta para o ano série, que é a produção do sal de cozinha, né? E fazer essa relação entre os quadrinhos, entre os conceitos, na construção do conhecimento com os alunos. E o que tem a ver esses 2 quadrinhos com a proposta do trabalho com as notícias. Quando vocês leem essa notícia, ele fala do uso do álcool por ser um solvente, um excelente solvente. Lembrando que a água, solvente universal, né, a sugestão mais eficaz no combate à infecção do coronavírus, que é lavar as mãos, água e sabão. Mas aqui, como a notícia fala do álcool gel, fala do álcool como solvente, a gente pode estabelecer a relação dessa notícia com os quadrinhos que a gente já trabalhou para a revisão dos conceitos ou para ou utilizá-los para uma avaliação, utilizando o conceito do álcool como solvente na notícia. O próximo, eu trago aqui um exemplo do 7º ano, nessa construção do nosso conhecimento para o trabalho nas ciências. Identificar principais características de vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano. Como a temática está dentro da pandemia, nessa notícia, eu vou retomar o álcool gel,
né, a notícia do álcool gel, e a gente traz dentro dessa notícia que fala do solvente no combate ao vírus, e dentro da habilidade, a estrutura do vírus, com as proteínas e a bicamada fosfolipídica, que faz parte do capsídeo do vírus, e o RNA, que é o genoma do vírus, como proteína. Vocês vão ter uma noção quando nós aprofundarmos nas outras habilidades das outras séries e ano, o porquê desse conceito, nessa construção. Então, dentro dessa habilidade, que inclusive está proposta para o terceiro bimestre, é uma habilidade para ser trabalhada agora, a gente traz a estrutura do vírus para relacionar com a notícia. No 8º ano, o do 8º e o do 9º ano, as habilidades que eu trouxe, elas vão embasar outra questão que a gente relaciona com as ATPCs anteriores. No 8º ano, investigar um processo de produção e consumo de equipamentos eletrônicos, argumentar com criticidade sobre o impacto na saúde individual e coletiva das pessoas. Esse trecho da habilidade, como vocês sabem, a gente não precisa trabalhar a habilidade na íntegra, como está apresentado para a gente. Então, dentro dessa habilidade, que é proposta para o primeiro bimestre do 8º ano, a gente consegue relacionar com a atualidade da fake news que foi trazida na TPC passada, de Ciências e Biologia, que fala sobre a medição na testa com o aparelho de infravermelho, com o aparelho que interpreta o infravermelho. Então eu relacionei essa parte dessa habilidade com a do 9º ano. É identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações do seu uso em aparelhos tais como controle remoto, celular, smartphone, raio-x, forno micro-ondas e fotocélulas. Dentro dessa habilidade, proposta para o primeiro bimestre do 9º ano, que a gente pode fazer uma retomada para complementar ou até para seguir a construção do conhecimento, a gente tem aqui uma experiência. Eu trouxe de novo o aparelho e eu trouxe o controle. Vou voltar para outra tela aqui. Fica mais fácil para que a gente tenha a visualização. Vocês sabem que o controle remoto de ar-condicionado, ele funciona por infravermelho. A informação do aparelho é por emissão de infravermelho para o aparelho do controle para o aparelho de ar-condicionado, ou da TV do controle da TV para a TV, do controle do videocassete. Olha a ideia, né? Quanto tempo, nem tem mais videocassete. Do DVD ou de um outro aparelho que trabalha com controle remoto. Esse controle remoto, ele emite o infravermelho, e esse infravermelho é que leva a informação para o aparelho. Eu apontando para mim, eu não vejo nada no display dele. Por quê? O infravermelho é invisível ao olho humano. Porém, a interpretação da câmera, essa câmera que me filma aqui, ou até mesmo a câmera do celular, ela capta o infravermelho e ela traduz o infravermelho para luz visível. Então eu estou apertando aqui para mim, eu não estou vendo nada. Mas se eu apertar para a câmera interpreta o infravermelho e traduz para a tela como luz visível. A gente consegue mostrar isso apontando para a câmera do celular, e é a mesma coisa, faz o mesmo efeito aqui, aí ó. O mesmo efeito
da câmera do computador, que traduz para a tela como luz visível o infravermelho do controle. E por que eu estou mostrando isso? Porque o infravermelho, vou mostrar aqui, ó, eu vou continuar apertando na mesma frequência. O infravermelho, olha, é um papel. Um papel é o suficiente para bloquear o infravermelho. Por que eu estou falando isso? Porque numa das fake news dizia que o aparelho emite o infravermelho a 36,5. Hoje eu não tô gravando de manhã, não está tão quente. Diz que esse aparelho aqui emite infravermelho e esse infravermelho vai atuar dentro do nosso cérebro, causando câncer, apagar a memória, uma série de coisas que eles falam com uma certa entonação para dar propriedade à informação, e que na verdade a gente consegue quebrar essa informação, essa fake news, com um teste simples. É um aparelho que realmente usa o infravermelho e um pedacinho de papel para mostrar que esse infravermelho não ultrapassa essa barreira física simples, que é uma folha de papel, quem dirá a pele, crânio e uma série de outras estruturas que nós temos. E aqui, para provar que o aparelho não emite infravermelho, ó, ele não emite infravermelho. Eu estou acionando ele e a câmera não interpreta nada, então ele não emite infravermelho, é uma prova de que ele não emite. Em compensação, o controle remoto emite infravermelho, e esse infravermelho não faz mal para o ser humano. Ok? Então, um experimento simples, vocês podem mostrar para os alunos, eles podem confirmar em casa usando os controles que possam ter e uma câmera de celular. As fake news do coronavírus, né? Que foi essa que eu trouxe na outra TPC. Eu encontrei aqui uma que eu espero que seja brincadeira mesmo, que seja proposital a brincadeira. E em uma reportagem do CNN Brasil que questionava, né, o eventual risco de medir a temperatura na testa, um ser falou que não permite a medição de temperatura, porque diz ele que em mercado, banco e lotérica, essa medição da temperatura na testa, o aparelho ele vai se apropriar de senhas dos cartões. Olha, esse foi profundo, né? A imaginação foi muito fértil para poder chegar a uma conclusão de que esse simples aparelho que interpreta a nossa emissão de infravermelho para traduzir em temperatura, como um aparelho que vai ler até a mente com informação de senha de cartão. Bom, fazendo a relação com a TPC do Paulinho, da semana do última TPC de Física e Química, trouxe aqui para que a gente possa mostrar para os alunos onde está, dentro do espectro das ondas eletromagnéticas, onde está o infravermelho. O infravermelho, ele é uma radiação não ionizante. Essa não tem ação com malefícios à nossa saúde. Depois do infravermelho, com menor comprimento de onda, né, e nós temos aqui a luz visível. Depois da luz visível, com menor comprimento de onda ainda, nós temos o ultravioleta. Depois que nós temos raios X e os raios gamas. Ultravioleta, raios X e raios gamas são parte da radiação ionizante, são esses sim que vão agir negativamente na nossa saúde. Tudo bem?
Mostrar para eles que, ó, abaixo do infravermelho nós temos as microondas e ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas que estão no aparelho celular, que transmitem os sinais da televisão, os sinais via antena, informação via satélite. E essas estão presentes o tempo todo e que não são visíveis para a gente. Tudo bem? Aqui. Eu trouxe um artigo para a formação nossa, tá? Como sugestão para que vocês se aprofundem no conhecimento da questão dos saneantes. Ele traz como saneantes as substâncias que são utilizadas para que a gente desinfete as superfícies, que desinfete a mão, que desinfete o celular, o chão, né? E as ações desses saneantes, a função química deles na ação biocida para que eles são utilizados. Aqui ele fala dessas ações diversas, eu só coloquei um trecho aqui para que a gente tenha uma noção, né? Só para exemplificar, mas a sugestão é que vocês venham no link e acessem o artigo, um artigo não muito longo, excelente, bem explicativo, tem bastante esquema, não há tempo hábil, senão a gente teria uma TPC só para discutir esse artigo. E ele fala dessas diversas ações desses biocidas, tanto na relação de quebra de forças intermoleculares ou reações oxidantes que desestruturam essas membranas ou proteções, ou até mesmo o material genético desses micro-organismos. Tá? Nós temos o exemplo, ele traz aqui o exemplo do álcool, né, os etanóis, o propileno, eu vou lembrar daqui a pouco, que a gente usa o isopropanol. Eu tive que ler agora, tá? Desculpa o pessoal de química, mas eu não gravei até agora esse nome. O isopropanol, que é utilizado na limpeza de tela de aparelhos, né, como aparelho celular, tela de computador, tela de televisores, que às vezes surge a dúvida. Aconteceu isso comigo, mas eu tenho o produto para limpeza do meu celular, mas será que ele desinfeta o celular? Será que ele livra o celular desses micro-organismos para que eu possa chegar em casa ou chegar no serviço, manter a limpeza dele para que eu possa utilizá-lo sem risco de contaminação? Sim. Então aqui no artigo ele traz a ação do isopropanol na função biocida dele para a limpeza dos aparelhos. Lembrando, né? Aparelho, isopropanol é utilizado nessa limpeza. E o álcool gel, né? O etanol para a limpeza da mão. Vou passar para o próximo artigo. Próxima tela. Um quadro que eu quebrei o quadro para que a gente mostre em vários slides, para não ficar muito pequeno. Aqui nós temos os álcoois, né, o etílico e o isopropílico. A ação dele, que é na desnaturação de proteína e colapso das membranas celulares. E os quaternários de amônio. Os quaternários de amônio também têm essa ação de desnaturação de proteína e colapso de membranas celulares. Nós temos esquema que eu vou mostrar para vocês que exemplificam muito bem a ação desses três biocidas, né, das funções dos álcoois e do quaternário de amônio. Aqui, os fenóis e compostos fenólicos. Eles apresentam diferentes mecanismos de ação, tanto no rompimento da membrana externa, como a inativação das enzimas nesses organismos. Tá? Nós temos aqui óleos essenciais, como eu dei o exemplo do óleo de melaleuca, muito utilizado para infecções fúngicas, infecções bacterianas externas, né? E dei o exemplo
até da emulsificação dele pelo álcool 70. Então, nessa construção do conhecimento, a gente está mostrando essas misturas, a ação delas e o porquê que elas agem como solvente, né? No caso dos álcoois. Aqui, uma dúvida que surgiu também. Os peróxidos, né? A água oxigenada, ela tem efeito também no combate ao vírus? Então, nós temos aqui a ação do peróxido, né, da água oxigenada, peróxido de hidrogênio e do ácido acético. Difícil, né? E a conhecida ação do hipoclorito de sódio, né, que é a água sanitária. Elas atuam na oxidação de estruturas. Então, a oxidação dessas estruturas facilita a degradação dessas estruturas. Então, a água oxigenada, por exemplo, ela também tem efeito sobre o capsídeo do vírus, do novo coronavírus. Então, você tem o efeito oxidativo dessa estrutura. Aqui o exemplo da ação do álcool nas proteínas. Lembrando que a conformação, né, a formação tridimensional da cadeia proteica é que dá funcionalidade a ela. E essa formação, o enovelamento ou a função, a conformação dela é que dá a funcionalidade dessa cadeia proteica. Quando você tem a ação do álcool, na quebra dessas ligações do hidrogênio, a conformação tridimensional da proteína é desfeita. E quando é desfeita essa conformação, ela perde a funcionalidade dela. Aí aqui tem tanto as ligações de hidrogênio ou pelas forças de London, que são quebradas com a ação do álcool. Mas a proteína, nós temos algumas proteínas, nós vimos lá na situação de aprendizagem do 7º ano, na conformação do vírus, nós temos proteínas externas e nós temos o RNA. E nós temos aqui a ação do álcool na quebra da membrana, quando é membrana celular, mas o artigo ele traz também como membrana viral, seria o capsídeo. Ele quebra a ligação dos lipídios na bicamada fosfolipídica. Então ele tem essa quebra e deixa permeável essa camada fosfolipídica para a ação do álcool na parte interna, desnaturação do material proteico, que seria o RNA. Aqui, eu falei lá sobre o óleo de melaleuca, por exemplo. Se você colocar o óleo de melaleuca na água, né, o extrato, ele não mistura. O óleo de melaleuca, ele tem uma ligação lipídica dele, ele não forma uma mistura homogênea com a água. Mas se você colocar o óleo de melaleuca no álcool 70, você agita essa quebra entre as moléculas, a ligação entre as moléculas lipídicas, você vai ter uma mistura homogênea. Então você consegue homogeneizar o óleo e a água com a ação do álcool, né? Na utilização do álcool 70, você tem essa homogeneização da mistura óleo e água. Tudo bem? Justamente por essa ação aqui do álcool. A ação do quaternário de amônio é na quebra da bicamada fosfolipídica, a ação entre o lipídio, e você tem a desnaturação dessa camada protetora, se é de bactéria, se é de fungo ou se é de vírus. Tá? Então essa é a ação simplificada no esquema do quaternário de amônio na quebra da estrutura. Espero ter ajudado. Essa construção, vocês viram toda uma relação, se é química, se é física, se é biologia. Né? A gente conversa bastante aqui sobre a utilização da informação como um todo, né? Não separando
as questões de biologia, de química, de física e dentro das ciências, inclusive. Espero ter ajudado. Agradeço a participação de todos, a paciência, interajam e tem o link para interação. E agora encerro a minha participação, passo a palavra para o Paulinho. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, finalizado aqui a nossa parte, né, minha e do Juvenal, só vou voltar aqui para a gente olhar. Então, aguardo, se vocês quiserem mandar sugestões para as próximas ATPCs, mandem ou no link, né, que tem embaixo do vídeo. Vocês podem mandar, que chega numa planilha para a gente, direcionado a mim ou ao Juvenal, que a gente vai olhar com muito carinho e tentar produzir o que vocês estão querendo. Dúvidas, críticas, apontamentos também podem mandar pelo formulário e podem colocar embaixo do vídeo, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Agradeço muito a presença de todos mais uma vez na nossa TPC. Agradeço imensamente a participação de vocês. E eu quero deixar uma pergunta que o Juvenal falou que ele esqueceu de fazer agora no finzinho, que ele queria deixar para que a gente reflita e pense, né, para a gente discutir até nas nossas interações, se vocês quiserem, nessas interações que a gente discuta, por que faz mal para a nossa pele? Ou seja, por que o álcool em gel faz mal para a nossa pele? Seria uma discussão para a gente fazer nas nossas interações. Então fica aí a perguntinha que o Juvenal pediu para deixar. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchauzinho.